Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e este é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana eu estou compartilhando com vocês a minha ordenação e partes do meu ministério. Claro que não estou entrando em muitos detalhes, nós temos pouco tempo para conversar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar com você o que aconteceu depois da minha ordenação. Em dia 6 de janeiro de 1980, eu fui ordenado ao ministério pelo presbitério Caxambu, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois de lá, eu fui para Boa Esperança, como pastor da Igreja de Boa Esperança. Depois o presbitério me mandou para São Gonçalo do Sapucaí, se não me falha a memória, mas parece que essa é a cidade, também já fazem o quê? 40 anos, né? 39, 38 anos. Lembro do pessoal. Depois de lá eu fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte eu trabalhei com a 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Foi uma bênção, foram 5 anos, se não me falha a memória, de trabalho com a Igreja Presbiteriana, com a 9ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte. E muita história para contar. Naquela época eu comecei a minha parceria com a Mocidade para Cristo. Comecei a trabalhar com a Mocidade para Cristo, eu era pastor da 9ª e trabalhava nos acampamentos, nos encontros da Mocidade para Cristo, clubão, então comecei a trabalhar. E foi aí que começou continuou, porque já vinha acontecendo um atrito com a liderança da Igreja Presbiteriana, com presbitérios, com sínodos, com respeito ao meu estilo de pregar, minha maneira de fazer o trabalho, de ministrar, e a situação ficou complicada na 9ª, eu tive que pedir licença e parecia que, pelo jeito, ia acabar por ali. Até o reverendo Wilson de Souza, lá de Ribeirão Preto, vir conversar comigo e me convidar para trabalhar em Ribeirão Preto. Né? Eu falei para ele, acho que não vai dar não, reverendo, acho que a coisa está feia para o meu lado aqui. Ele falou, não, a gente conversa e tal. Ele tinha muita influência na Igreja Presbiteriana do Brasil naquela época e ele traçou os pauzinhos, sei lá o que fez, veio para a reunião do presbitério, conversou e tal, e finalmente pegou minha transferência para Ribeirão Preto. Eu fui para Ribeirão Preto, trabalhei lá, foi uma bênção na minha vida, na vida deles, como tinha sido em Belo Horizonte também, na 9ª igreja. Tinha sido uma bênção para mim e Ribeirão foi uma bênção, muita coisa boa aconteceu, deixei muita amizade lá também, mas por causa do estilo de trabalho, a maneira de fazer as coisas, a coisa começou a complicar de novo. Foi nessa época que aí eu resolvi trabalhar com a Mocidade para Cristo e as portas começaram a se fechar para mim. Foi então que o meu colega, o Adelson, pastor Adelson, estava em Portugal e me convidou para trabalhar em Portugal. Ele falou, estou aqui trabalhando com os profissionais de futebol aqui, eu preciso de ajuda, vem cá me ajudar. E aí oramos, pensamos, medimos e resolvemos sair do Brasil. Saímos do Brasil, fomos para Portugal, ficamos lá um tempo com ele, depois eu fui para Londres, voltei para Portugal. E aí uma igreja de Nova Jersey me achou lá em Portugal. Era uma igreja que tinha brasileiros e portugueses, então eles acharam que eu poderia ajudar no meio de campo lá entre brasileiros e portugueses, porque estava havendo um conflito entre as duas culturas. E eles me insistiram para que eu fosse para lá ajudá-los. Finalmente eu decidi ir, então vim para os Estados Unidos, para Nova Jersey, trabalhei com eles um tempo. Depois uma igreja americana me convidou para trabalhar, alcançando brasileiros na área dela, e eu trabalhei com eles um tempo, e aí fui para Cincinnati, aí em Cincinnati que eu me conectei com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e eles... trabalhei com eles, como diretor de jovens, de educação cristã. E aí eles perguntaram se eu não queria transferir a minha ordenação para cá, para os Estados Unidos, para a Igreja Presbiteriana daqui. Eu falei que queria, eles falaram que eu precisava de uma igreja, procurei uma igreja, achei uma igreja, e eles transferiram a minha ordenação
me receberam como pastor e eu fui para Toronto, Ohio. De lá fui para Atlanta, trabalhei com imigrantes, era coordenador de grupos imigrantes do norte da Geórgia, com 3 presbitérios, trabalhei com eles lá. Depois fui pastor em Kenton, no norte de Atlanta, e finalmente vim para Cocoa Presbyterian Church, a igreja presbiteriana de Cocoa, que é uma igreja americana aqui na Flórida, perto de Orlando. Se você está em Orlando e vai para a praia, você tem que passar por Cocoa, né? E Cocoa Beach, que é a praia que o pessoal de Orlando vai, você passa por Cocoa antes de chegar em Cocoa Beach. Então é o caminho para a praia de quem está em Orlando. Né? Estamos aqui, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos usado, mas tem sido uma carreira, 40 anos, e Deus tem sido extremamente bondoso e misericordioso para comigo. Mas eu vou continuar contando outras histórias para vocês, tá bom? Esse foi só um pingo de prosa. Deus te abençoe.